Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, na revista dos adultos. Essa revista aqui, ó. Você que tem sua revista, eu gostaria de pedir que você acompanhasse comigo. Nós vamos estudar aqui a lição de número 7 e eu gostaria já de pedir que vocês assistam às videoaulas anteriores, que é a continuação dessa revista. No caso, aqui nós estamos estudando a lição dos adultos, né, como eu já disse, e o professor Elias está fazendo as videoaulas das lições para os jovens. Então eu gostaria de convidar a todos também que acompanhassem as videoaulas do professor Elias. Tem sido uma bênção, tem sido de grande ensinamento para as nossas vidas. A lição aqui é a lição de número 7, como eu já disse, essa revista aqui, já iniciamos ela no finalzinho do ano passado. A irmã de Leiga, né, a professora de Leiga, na lição dos adultos, começou essa revista. As lições passadas já foram estudadas, e devido à pandemia tivemos que parar as nossas atividades. Depois continuamos com uma outra revista, né, que era a do período, era nova, porém essa daqui não tivemos a oportunidade de terminar. E esse mês nós vamos estar terminando essa revista, porque mês que vem nós vamos estar iniciando uma nova revista. Mas tem sido bênção em nossas vidas, nós temos aprendido muito através da história de Jó. Vamos iniciar então. Eu te convido a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia na tua presença. Pai, nós dizemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado até aqui. E eu só tenho que te agradecer, meu Deus, porque tu és grande, tu és maravilhoso, tu és o único digno de todo louvor e de toda adoração. E eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, fale poderosamente aos nossos corações nesse dia. Que através dessas aulas nós venhamos aprender, Pai. Nós venhamos aprender mais a tua palavra, nós venhamos entender mais a tua palavra. Deus, que essa palavra venha ser como semente plantada em nossos corações e que nossos corações venham ser como terra fecunda, que venha florescer, que venha dar frutos. É o que eu te peço, meu Deus. Fale poderosamente aos nossos corações, alcance os nossos corações. O Senhor conhece o coração de cada um que vai ouvir essa palavra. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha trazer transformação, trazer mudança, Pai, verdadeiramente mudança para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. O tema da lição hoje é a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Bom, na aula passada nós estudamos sobre a teologia de Elifaz. Nós estamos vendo que a partir do capítulo 1 do livro de Jó, ele perde seus filhos, seus amigos, ele perde tudo, só não perde a sua vida. Fica muito doente, né? Satanás entra na presença do Senhor e Deus dá bom testemunho de Jó, e Satanás pede para tocar, fala, ele te adora porque ele tem tudo. Então o Senhor permite que Satanás toque naquilo que Jó tem. Assim há uma provação na vida de Jó. Aqui nós entendemos que tudo que acontece em nossa vida é permissão do Senhor, seja bom, seja ruim, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, assim, no caso, aí os amigos dele vêm, sabe que ele está muito mal, sabe que está acontecendo essa situação com ele. Os amigos dele vêm, cada um de um lugar diferente, e eles chegam. Ali eles veem Jó naquela situação terrível, e eles ficam ali 7 dias e 7 noites sem falar nada. Ali era como se fosse um luto, eles estavam respeitando o luto, porque Jó estava muito mal. E depois Jó começa a falar, e foi a lição de número 5. Jó começa a falar, Jó se lamenta por tudo aquilo que está acontecendo com ele. Jó ele começa a questionar, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, o momento em que ele foi concebido, mas em nenhum momento nós vemos Jó amaldiçoando Deus ou blasfemando contra Deus.
E depois na lição de número 6, o amigo dele, começa a falar, começa a questionar Jó. Se estava acontecendo aquilo com Jó, era porque ele estava em pecado. Aí Jó questiona e diz que não estava em pecado. E hoje, na lição de número 7, nós vamos estudar a teologia de Bildade, que não é uma teologia muito diferente do seu amigo Elifaz, porque eles estão muito apegados à tradição. Eles entendem, eles têm uma mente cauterizada. De certa forma, sim, verdade, mas não tudo verdade. Ele entende que se está acontecendo aquilo com Jó, é porque Jó estava em pecado ou porque Jó teve algum pecado oculto, né? E Jó ele tenta explicar que não era o caso dele, que nem sempre quando a pessoa está acontecendo alguma coisa ruim na vida da pessoa é porque a pessoa está em pecado, né? Então, Jó começa a questionar, dizer que ele não está em pecado, que ele não fez nada para merecer aquilo. Então, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o que Bildade ele quer dizer para Jó. O texto áureo se encontra em Jó, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, que diz assim: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Veja bem, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, como nós vimos na aula passada, que nem sempre quando está acontecendo alguma situação em nossa vida é devido ao pecado. Às vezes está tudo bem, a pessoa está ali reta, está íntegra, está fiel ao Senhor e passa por alguma situação difícil, porque o Senhor permite, ali é para o ensinamento da pessoa, porque nada é em vão e nada é por acaso na vida de ninguém. Em contrapartida, nós vemos também que muitas das situações que pode acarretar nas nossas vidas é devido a algumas atitudes nossas, devido a algumas atitudes impensadas ou alguma falha que o ser humano pode ter. Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Não pode generalizar tudo precisa ter um equilíbrio, né? Mas vamos para a leitura bíblica. Como na aula passada, nós vamos ler hoje três capítulos, né, separados, porque são os diálogos entre Jó e o seu amigo Bildade, e não está tudo num capítulo só. Nós vamos ler um pouquinho de Jó, capítulo 8, Jó, capítulo 18 e Jó, capítulo 25. Eu vou ler para que a gente possa entender melhor. Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 18. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, Jó 25, com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número de seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos teus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e filho de homem, que é um bicho. Essas são as três horas, né, que Bildade dialoga com Jó. Introdução. Nessa aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade.
veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição aos supostos pecados ocultos de Jó. Então, Bildade e Elifaz praticamente estão dizendo a mesma coisa, que o que está acontecendo com Jó é devido a algum pecado dele. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se nos princípios espirituais. Então, eles estavam colocando a tradição acima dos princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Tópico 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, como eu disse, e a teologia de Elifaz possuem semelhanças, né? Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas. Para Bildade, o que estava acontecendo, as ações de Jó, elas não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, né? Revelando que ele punia pessoas justas. Então, quando Jó estava falando que ele não estava em pecado, Jó estava condenando a Deus, porque Deus, ele é um Deus justo, né? E ele, sendo justo, Deus não poderia punir alguém que era bom e que estava reto. Eles tinham esse pensamento. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Então, assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e dos bons. A dos maus porque ele quis dizer que se os filhos de Jó foram mortos, porque eles faziam coisa que não agradava ao Senhor, né? Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó podia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então, eles continuavam na mesma linha de pensamento. Jó, Deus, ele é misericordioso. Isso é verdade, com certeza. Em partes, é verdade, com certeza. Deus, ele é misericordioso para aquele que confessa o seu pecado. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa o pecado, aquele que confessa e larga, alcança a misericórdia de Deus. Isso daí é verdade. Só que não se aplica no caso de Jó. Jó estava querendo dizer sim, é verdade, e Jó reconhecia isso. Só que não se aplicava no caso dele, porque ele não estava em pecado, não era o que estava acontecendo com ele. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade, ele estava limitado, os olhos dele estavam limitados, ele não conseguia compreender quem verdadeiramente era Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo da justificação diante de Deus. Ele estava querendo dizer o quê, Bildade? Que já que ele era justo, que ele era bom, no caso Jó era justo e bom, então ele merecia o favor de Deus. Ele merecia a misericórdia de Deus. Ele estava apresentando para Jó uma teologia que destaca uma meritocracia humana. Ou seja, o homem é merecedor, sendo que não, o homem é ruim, bom é só Deus. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Nós não temos como nos justificar. A salvação é por meio da fé, através da graça de Deus.
Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que não se glorie. O homem, sim, ele tem o papel na salvação, ele tem um papel passivo, onde Jesus tem um papel ativo, né? Então o homem, sim, ele tem o papel como? O homem tem o papel de aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador, porque Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus, mas através do Espírito Santo, nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador das nossas vidas. E isso daí, a graça, a salvação é por meio da graça, não é por meio das minhas obras. As obras contam sim, a fé sem obra é morta. A graça, a fé, ela conta sim, para mim adquirir o meu galardão. Pela graça eu sou salvo. É um favor imerecido, é algo que o homem não merecia. Mas a graça e a misericórdia de Deus foi tão grande que Jesus, na cruz do Calvário, ele deu a sua vida pelos meus pecados. Ele foi uma troca, ele fez uma troca. Ele trocou, ele pegou o pecado do mundo todo, pegou para si e entregou a sua própria vida. Então foi pela graça, não é por mérito meu, não é porque o homem é bom ou porque o homem merece, não. Deus nos ama, mas a graça, a salvação vem por meio da graça, a graça do Senhor, através de um favor imerecido, é um presente de Deus para nós, né? Não é que também que eu não estou dizendo que as obras não é importante. Sim, um salvo, ele precisa ter obras, né? Quem recebeu a graça de Deus, quem recebeu o favor imerecido de Deus, ele precisa ter obras, né? Então, não é mérito do homem. A salvação não é mérito do homem. Deus não é obrigado a fazer nada pelo homem. Esse negócio de falar que eu vou colocar Deus, o pastor sempre fala, né? Vou colocar Deus contra a parede. Não, isso daí não existe. Deus, ele é soberano. Deus, ele é autossuficiente, né? Então, a nossa salvação vem através da graça, do favor imerecido de Deus. A imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Aqui nós vemos que Jó, ele tinha convicção de quem era Deus. Ele sabia que Deus era justo, ele sabia que Deus era santo e ele sabia que ele era um pecador. Então não tinha problema em relação a isso daí. Ele não tinha problema em relação a isso daí, né? Entretanto, essa não era a questão de Jó, porque ele sabia muito bem disso. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim, mas Jó responderia não, que não era o caso dele, não se aplicava a ele. Se a tradição dizia isso, que todo mundo que estava sofrendo é porque estava em pecado e estava sendo castigado por Deus de alguma forma, Jó estava ali dizendo, não é assim que funciona. Não é assim porque não é comigo. Eu não estava em pecado, eu não estou em pecado, e mesmo assim eu perdi meus filhos, perdi minha herança, perdi minha saúde, perdi meu nome, perdi tudo. Só me restou um caco de telha. Mas eu não estou em pecado. Então, no caso, não se aplicava a Jó. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Então, eu vou deixar as mesmas referências que eu deixei na aula passada, que nem sempre o que acontece com a gente é porque nós estamos em pecado, nem sempre. Mas em contrapartida, acontecem algumas situações em que nós temos algumas atitudes erradas, em que nós temos as consequências, porque existe a lei da semeadura, né? Nós falamos sobre ela na aula passada também.
Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe, seja coisas boas e seja coisas ruins também. Então, tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. E nós vemos o exemplo aqui da cura de um cego de nascença. Jesus, ele cura, né, esse cego, obviamente, e os discípulos perguntam, Senhor, mestre, quem foi que pecou para que esse homem nascesse cego? Ele nasceu cego. E Jesus fala, os pais dele não pecou e nem ele pecou. Isso daí aconteceu para que a glória do Senhor, para acontecer a glória do Senhor, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, ou seja, ali era uma situação que aquele jovem nasceu com aquela enfermidade e ninguém pecou, não teve pecado. Simplesmente nasceu e pronto. Mas Deus tinha um propósito com aquilo. Em tudo, Deus tem um propósito em nossa vida. Em tudo. Então, ali não tinha pecado nenhum, porém tinha uma situação difícil, tinha uma enfermidade na vida desse jovem. Então, ali a enfermidade, a dificuldade não é oriunda do pecado, né? Em contrapartida, nós temos aqui João capítulo 5, versículo 14, onde fala sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. Jesus cura ele, encontra ele no templo depois e diz, eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus alerta para ele, não peca mais, para que não te aconteça coisa pior. Então quer dizer o que? Isso quer dizer que a enfermidade dele foi oriunda a alguma coisa, algum pecado que ele estava cometendo, que Jesus alerta, não peca mais. Se você pecar, vai acontecer coisa pior com você. Então nós temos ali dois extremos. Então nem tudo o que acontece na sua vida é porque você está pecando, mas também muitas coisas que acontecem na sua vida é porque nós falhamos, né? Então, nós finalizamos aqui o primeiro tópico, nós vamos para o segundo. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Bildade está comprometido na defesa da moralidade que ele acreditava ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Quantas das vezes nós não estamos assim, né? Nós estamos deixando que a tradição ou que a religiosidade seja maior do que o amor ao nosso próximo ou o amor ao nosso Deus, né? Eu vou deixar uma referência aqui que o próprio Jesus falou, que ele chamou a atenção dos fariseus que estavam acontecendo isso. Marcos capítulo 7, versículo 9 ao 13. Marcos 7, 9 ao 13, aqui. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra a teu pai e tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas sereis semelhantes a essas. Então Jesus ele estava relatando aqui que muitas das vezes os escribas aqui estavam passando por cima da Bíblia, né, no caso da lei de Moisés, devido à tradição. Então ele estava repreendendo eles aqui, né? E os amigos de Jó estavam fazendo a mesma coisa, né? Eles estavam deixando a tradição acima de qualquer empatia, né? De qualquer situação que eles venham a falar com Jó. A subversão da ordem moral.
Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Eles ainda estavam acreditando, ele estava acreditando que aquilo que estava acontecendo com Jó, né, foi gerada por alguma coisa que ele estava fazendo, né? Como o entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais e inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Bom, aqui nesse tópico, ele está repetindo, na verdade, ele não fala muita coisa nova. Bildade, ele fala sempre as mesmas coisas, tanto no capítulo 1, no primeiro capítulo, no capítulo 8, tanto no capítulo 18 e como no último capítulo que nós lemos. Ele sempre acusando Jó, sempre falando que Jó estava com algum pecado oculto. E o Senhor, ele não compactua com o pecado oculto. O Senhor revela tudo. Só que aqui no caso de Jó, não era um pecado oculto. Era uma situação que Jó estava passando e que foi permissão do Senhor, né? O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Jó começa a se defender, né? É inegável que Jó sabia que Deus atuava em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. Então Jó estava ciente que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente. Ele estava consciente que Deus, ele era grandíssimo. Só que a questão não era que ele estava indo contra Deus. A questão é que ele estava sendo acusado. Então, mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. Jó, ele ele contempla a cruz. No versículo 25, ele diz: eu sei que meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel, que significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. E foi isso que Jesus na cruz do Calvário fez por mim e por você. Ele fez a nossa defesa, onde nós não podíamos fazer nada, onde nós estávamos condenados à morte eterna. O Senhor, ele simplesmente, com o seu precioso sangue de um inocente, sangue esse que vale mais do que ouro, do que prata, sangue esse que limpa todo pecado deste mundo. Ele não encobriu o pecado, ele não cobriu o pecado. O sangue de Jesus limpou o pecado da humanidade. Aleluia! Então, o Redentor é aquela pessoa que defende um familiar quando o outro não pode se defender. E foi isso que Jesus fez por nós, por mim, por você. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador, né? O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então só há um mediador entre nós e o nosso Deus. Só há um que nos leva para o caminho para o céu. Só há um, é Jesus Cristo. Não há outro caminho. O mundo pode nos oferecer muitos caminhos, mas Jesus ele chega e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quem vem até Jesus não anda em trevas, porque ele é a luz do mundo. Então, Jesus é o nosso mediador, né? Com isso, nós chegamos no tópico 3. O tópico 3 diz: o pecado em contraste com a majestade de Deus.
A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que ao longo do debate entre Jó e seus amigos, gotou o argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada novo. Ele não tinha mais argumento para falar com Jó. Ele só sabia acusar Jó, ele só sabia falar que Jó estava em pecado. Ele não tinha nada novo, né? No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está presente em todos os momentos, na vida de todos. Deus é o mesmo Deus do ontem, de hoje e de amanhã. Ele é o mesmo. Não tem limites para o nosso Deus. E ele é todo poderoso. Eu quero deixar a referência aqui, Salmos de número 62, o verso 11, que diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Todo o poder e a honra é dada ao Senhor. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Essa parte está certíssima. Bildade, ele começa a defender. Ele começa a defender, dizer que Deus é soberano, que Deus é o Altíssimo, e é verdade tudo isso. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Com isso, ele estava querendo dizer o quê? Que Deus, ele é tão soberano, ele diz a mesma coisa que ele diz para Jó, que Deus é tão soberano que Deus não se importaria com o homem, ou não se importaria com ninguém, com uma pessoa como Jó, que estava em sofrimento, que Jó não tinha tanta importância para Deus. Mas isso daí é uma mentira. O homem é importante para Deus. Que ele é onipotente? Sim, ele é soberano. Ele é muito mais elevado. Ele é o criador de todas as coisas. Ele fez o homem. Só que o homem é importante para Deus, né? Ele acaba criando essa lacuna entre o homem e Deus, sendo que não tem essa lacuna, não tem. O Deus defendido por ele não é o Deus revelado na Bíblia, né? Ele está com os pensamentos aqui dos deístas. Os deístas acreditam que Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Nós sabemos que isso não é verdade. Deus criou sim os céus e a terra. Deus criou o mundo, criou tudo o que há no mundo. Criou o homem, do homem criou a mulher, né? Criou tudo. Só que ele não criou e deixou, abandonou o mundo. Não, ele tem zelo por tudo. Ele tem zelo pelas suas criaturas. Ele tem zelo pelos seus filhos. Hoje nós não somos criaturas, nós que aceitamos Jesus, hoje nós somos chamados filhos de Deus. Então, Deus não abandonou, não virou as costas para o homem. Não, muito pelo contrário. Deus sempre quis ter relacionamento com o homem. O homem foi feito para ter um relacionamento com Deus. Nós sabemos que antes de Deus ser um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamentos. Onipotente, mas não ausente. Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz esse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano e em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de ser compassivo e amoroso? Porque muitas das vezes nós colocamos atributos a Deus, só assim, mas Deus é amor, é verdade, mas Deus é misericordioso, sim, amém. Mas Deus é justo também. Deus é fogo consumidor também. Então, aqui ele está querendo dizer só que Deus, ele é um Deus que cria divisão entre o homem e ele. Mas, na verdade, ele tinha que falar também que Deus é um Deus misericordioso. E muitas das vezes nós estamos falando ao contrário, né? O evangelho que nós pregamos hoje é só um evangelho que Deus é amor, que Deus é bondade. E é verdade, Deus é sim. Só que Deus também é justiça.
E naquele momento da cruz do Calvário, ali Deus ele estava provando, ele estava mostrando, na verdade, que ele não tem que provar nada para ninguém, não. Ali ele estava mostrando o seu amor, o tamanho amor que Deus tem pelo homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali estava provando o amor de Deus para com o homem. E também ali estava provando a justiça, porque Deus ele é justo. E ali ele estava tomando a chave do inferno de Satanás. Ali estava sendo feita a justiça. Aleluias! Então, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca faltou o seu poder, ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Deus ele ama tanto o homem que ele se entregou por nós. E Deus ele não disciplina o homem porque ele está acima. Ele disciplina porque ele ama. A palavra do Senhor diz isso. O pai disciplina o filho é porque ama, não é porque tem prazer em corrigir o filho, não. E assim é Deus também conosco. O amor, ele é a base de tudo. Jesus diz, o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amor, o amor está em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu preciso amar a Deus e eu preciso amar o meu próximo como eu me amo também. Então o amor, 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse capítulo, né, do amor, ele fala, 1 Coríntios capítulo 13, a excelência do amor, ele termina agora, pois permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior delas é o amor. O amor está acima de tudo. O apóstolo Paulo também, escrevendo à igreja da Galácia, lá em Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito só adquire quem anda em Espírito, né? E o fruto do Espírito é um fruto, mas são 9, né? É como se fosse uma mexerica, é um fruto com 9 gominhos. Então, um dos gominhos é o amor. E o amor é a base, porque se você não tem amor, você não tem alegria, você não tem fé, você não tem bondade, você não tem benignidade, você não tem domínio próprio, você não tem paciência, você não tem mansidão. Então, é necessário ter o amor. É necessário ter o amor. Eu quero deixar uma referência aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui agora. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Aleluias, glórias a Deus. Olha o amor. Nós não conhecemos a Deus se nós não tivermos amor, né? Deus, ele é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós precisamos ter mais amor, nós precisamos pedir ao Senhor, nós precisamos andar mais em Espírito para adquirir o fruto do Espírito. E quando a gente adquirir o fruto do Espírito, sabe o que é o fruto do Espírito? É a característica, é o caráter de Cristo no homem.
É o caráter de Cristo no homem. Então precisamos andar mais em espírito para que o Espírito Santo coloque mais amor em nosso coração, porque é o caráter de Cristo. E diferente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Então Deus é amor, já foi lido aqui nesse versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus, ele ama tanto o homem que ele quer se relacionar com o homem. Ele quer revelar para aqueles que têm intimidade com ele. Só que muitas das vezes nós estamos colocando uma separação entre nós e nosso Deus. E quem coloca essa separação é o próprio homem. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 9, desculpa. Isaías 59, verso 9, acho que é isso. A palavra do Senhor diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão, trazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Nós temos colocado, e quem tem colocado essa separação entre nós e o nosso Deus, ou seja, os nossos iniquidades, aqueles pecados conscientes, aquilo que você sabe que é pecado, mas você continua praticando? Pois é, isso daí traz separação entre nós e o nosso Deus. Às vezes é uma coisinha tão pequenininha, mas está criando separação. E nós sabemos que o véu já se rasgou de alto a baixo. Nós sabemos que não tem mais nada que nos separe do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. Nada, nem a morte, nem a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas se tem algo que nos separa do amor de Deus, é o pecado, é as nossas iniquidades. Isso daí tem atrapalhado. E nós precisamos tirar esse véu, tirar essa iniquidade que tem nos afastado, porque o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento e ele está de braços abertos, querendo se relacionar com o homem. Assim como ele ia toda a virada do dia se relacionar com Adão, ele quer se relacionar conosco todos os dias também. Ele quer que nós sentamos com ele, ele quer que nós vamos para o nosso secreto, aonde ele fala: você quer ter um secreto com o Senhor? Fecha a sua porta e ora. Lá é o lugar do secreto. Aquele que te conhece no secreto, ele vai te recompensar publicamente. Aleluia. E nós queremos ter mais intimidade com o Senhor, mas precisamos tirar essa separação que tem entre nós e o nosso Deus. E assim nós concluímos a nossa lição. Nessa lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência de pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Ele coloca um abismo onde não tem. Ele coloca um abismo onde Deus não colocou. Tinha até um abismo, mas esse abismo era um véu. E esse véu já foi rasgado quando Jesus, na cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por você. Porque não foi ninguém que matou Jesus, não foi os judeus, não foi. Jesus, ele se entregou por mim e por você.
E a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso com o Pai. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Deus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Eu te agradeço, meu Senhor, porque nós sabemos que tu és grande, que tu és maravilhoso, que tu és o Altíssimo, que tu és o Senhor das nossas vidas. Mas nós sabemos, meu Deus, que não tem um abismo mais entre nós. Nós sabemos, meu Senhor, que esse véu já foi rasgado de alto a baixo. E nós podemos entrar no Santo dos Santos e contemplar a tua presença, meu Senhor. Eu te agradeço tanto, Senhor, porque tu és maravilhoso. Eu lhe peço, meu Deus, continue falando conosco. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha colocar mais amor no nosso coração. Que o Senhor venha tirar toda a vaidade, que o Senhor venha tirar, Senhor, tudo aquilo, todas as iniquidades que tem nos afastado, meu Pai. Nos ajuda, nos fortaleça na tua presença, meu Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha ser de ensinamento para os nossos corações e que nós venhamos continuar, Pai, na tua presença. É o que nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus.